Olá, meus irmãos, minhas irmãs, amigos, queridos. Deus abençoe a sua vida grandiosamente. Eu quero, eu quero aqui compartilhar alguns textos das Escrituras. Na verdade, esse alerta que o apóstolo Pedro, há mais de 2000 e poucos anos atrás, alertou a igreja daquela época e nos alerta para os tempos atuais. O que me impressiona muito, o que me impressiona, é que eu vejo alguns pesudos pastores ou pesudos crentes que eles têm medo de falar a verdade, de denunciar os falsos profetas, os falsos mestres, enfim. Bom, da minha parte eu não tenho, né? Eu não tenho de denunciar eles e mostrar as suas heresias e as suas mentiras. Por que eu faço isso? Porque a palavra de Deus, ela tem que ser mostrada e a verdade também tem que ser esclarecida. Então aqui, o apóstolo Pedro, quem é o apóstolo Pedro? Aquele que Cristo chamou entre os 12. Então, tudo que se indica, esta carta de Pedro, já é a segunda carta, pelo um espaço de pouco tempo, Pedro seria morto por causa do Evangelho de Jesus, né? Então Pedro aqui ele traz exortações sobre os falsos mestres, sobre os falsos profetas, sobre os falsos pregadores, sobre os falsos ensinos. E é o que nós vemos muito hoje. Nós vemos muito hoje, principalmente nas redes sociais. E o interessante é que as pessoas vê aquilo, não compartilha, não denuncia o falso ensino, e ainda compartilha, que benção, que vitória. Não de forma alguma. Nós temos que denunciar o falso evangelho, os falsos ensinos. E aqui o apóstolo Pedro vai nos ensinar poderosamente. Então o versículo 1 diz assim: também houve entre o povo falsos profetas, né? Pedro está assim se fazendo uma referência lá do Velho Testamento, assim como houve falsos profetas. E como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresia destruidoras, negando o Senhor que resgatou, trazendo sobre si a mesma repentina destruição. O que quer dizer a palavra mestre? Mestre é uma pessoa que foi separado para o ensino. Só que Pedro vai dizer aqui que assim como houve falsos profetas, também entre vós haverá falsos mestres. Quer dizer, ensinadores. Só que eles vão ensinar ao contrário da verdade, ao contrário da palavra de Deus. E aí ele vai dizer assim, e os quais introduzirão encobertamente. Será que não tem acontecido isso nos dias de hoje? As heresias, ela está exposta aos nossos olhos, só que muitas pessoas não conseguem enxergar, não conseguem ver. Sabe? Tá com seus olhos tão vendados que está vendo a mentira, e a Bíblia vai dizer aqui que eles vão introduzir encobertamente. Você acha que a Igreja Universal ela começou como? Ela começou introduzindo essas heresias que tem nessa famosa, quer dizer famosa igreja? Não é a Igreja de Cristo. Você acha que ela introduziu lá o sal, introduziu rosa, introduziu as indulgências da macumba de uma vez? Não, foi introduzindo devagarinho. Você acha que os adventistas, testemunha de Jeová, né? Prova disso é os adventistas, né? Começou lá com Muller, dizendo que a suposta revelação que Jesus ia voltar, e enfim, Jesus não voltou, segundo as suas profecias, e aí devagar eles foi desmascarando, e hoje está aí.
Então, o que Pedro está nos alertando aqui, que esses falsos mestres, eles vão introduzir as coisas devagarinho, que as pessoas nem percebam. Mas quem não tem conhecimento da santa palavra de Deus, vai aceitando essas coisas, né? Aí, olha o versículo 2. E muitos seguirão, olha só que coisa interessante, hein? E muitos seguirão as suas dissoluções. E por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Irmãos, será que isso não tem acontecido? Será que isso não tem acontecido? Muitos seguirão as suas dissoluções. Convide as pessoas. Olha, nós vamos fazer aqui vamos realizar um culto. Esse culto vai ser um culto de ensinamento da palavra de Deus. Nós vamos fazer um culto de palavra expositiva, nós vamos expor a palavra, nós vamos impor conhecimento, nós vamos falar das doutrinas de Cristo, nós vamos falar da verdade do Evangelho. As pessoas não querem. Agora, quando se introduz esses elementos, essas heresias dentro das igrejas, aí as pessoas correm para lá. Hoje vai ter um show gospel, hoje vai ter uma marcha para Jesus. Irmãos, lotam de pessoas. Então, quem não vive o verdadeiro evangelho vai seguir essas dissoluções, vai seguir esses falsos profetas, vai seguir esses crentes mundanos, né? Vão seguir as suas dissoluções. Versículo 3, ó. E por ganância vos explorarão com palavras fingidas. Será que isso não tem acontecido hoje? Vos explorarão com palavra fingida? Que para você receber a bênção de Deus, para receber alguma coisa de Deus, você tem que fazer sacrifícios, você tem que dar dízimo duplo, você tem que dar tudo, você tem que fazer campanhas e mais campanhas, fazer votos, você tem que fazer a fogueira santa de Israel, você tem que dar o seu tudo para receber as bênçãos de Deus. Não, meus irmãos. Deus não precisa disso. Deus não precisa disso, né? O sacrifício que Cristo já fez no Calvário já foi suficiente, né? Basta nós chegarmos diante do nosso Deus, diante do nosso Senhor Jesus, com o nosso coração e pedirmos a Ele, né? Olha assim, ó, por ganância vos explorarão com palavras fingidas. Meus irmãos, esses homens, esses falsos profetas, esses falsos mestres, eles são experientes nisso, para enganar as pessoas. Só que por mim aqui não passa. Não passa por quê? Porque eu denuncio eles, eu falo deles, eu compartilho, eu falo para que os seus olhos em si abertos. E diz assim, ó, olha só. E para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a destruição não dorme. Só que é assim. Como Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, ele disse, naquele dia, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu revelei, quer dizer, revelação não, né? Eu tive adivinhações. Aí Jesus vai dizer o que? Apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Então, esse aqui é o estilo, meus irmãos. É o estilo dos falsos profetas. Eles fazem de tudo, para sempre pisar no sangue de Jesus, no sangue de Cristo, como está lá na carta aos Hebreus. E aqui o apóstolo Pedro vai falar sobre um juízo que a longo tempo não tarda. Que logo, sabe o que ele está querendo dizer? Que logo em breve o acerto de contas vai ser feito. Assim como Deus fez no passado, lá em Sodoma e Gomorra, né? Assim também, como aconteceu nos tempos de Noé, o dilúvio veio, o acerto de contas está prestes a chegar. Você fala, não, irmão, você não deve falar dessas coisas porque Deus é amor. Opa, Deus é amor, não tenha dúvida disso. Deus é amor, mas também Ele é justo e Ele é justiça. O mesmo Deus que operou lá no Velho Testamento é o mesmo Deus de hoje.
Só que hoje nós estamos livres da ira de Deus por causa do sacrifício de Cristo Jesus. Olha só, o versículo 4. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram. Que anjos são esses? São anjos que se rebelaram contra Deus, contra o Senhor Deus lá no céu. Havendo-os lançado no inferno, entregou as candeias à escuridão, ficando reservado para o juízo. Você vendo aqui? Tá vendo o que Pedro vai dizer? Que através Pedro falando pela boca de Deus, que assim como Deus não poupou, Deus quer dizer, Deus não teve misericórdia dos anjos que pecaram, dos anjos que se rebelaram contra o Senhor. Nós vamos ver isso no livro do profeta Isaías 14 e Ezequiel 28, sobre o Senhor Deus expulsou Satanás lá do céu. Versículo 5. Se Deus não poupou o mundo antigo, que mundo antigo? Ele vai dizer aqui, embora preservasse Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas trazendo o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Quer dizer, assim como Deus não poupou, não teve misericórdia, assim como Deus não teve misericórdia lá do povo antigo, mas antes, meus irmãos, disso, Deus o avisou. Deus não vai fazer alguma coisa de surpresa. Deus tem falado. Deus, a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 1, verso 1, havendo Deus falado de várias formas, pelos pais, pelos profetas, e agora nos falou pelo seu Filho. Tudo que as Escrituras, tudo que a palavra de Deus já está revelado, já revelou a nós, está se cumprindo vírgula por vírgula, tintim por tintim, e ainda vai se cumprir. E o que Pedro apresenta aqui é o que nós estamos vivendo nos tempos atuais. Assim como Deus não poupou o mundo antigo, que não poupou lá nos tempos de Noé. Olha o texto, o 6 vai dizer, quer dizer, que Noé foi um tipo Cristo. Noé foi uma pregoeiro da justiça de Deus. E o versículo 6 diz assim, se condenou à destruição a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-se a cinza e pondo-se para os exemplos dos que vivessem a impiedade. E livrou o justo Ló, atribulado pela vida, dissoluta daqueles perversos. Versículo 8. Pois este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma, justa e injusta as obras dele. Assim sabe o Senhor livrar da tentação e os poderosos, reservar-se os injustos o dia do juízo para serem castigados. Deus castigará especialmente aqueles que segundo a carne andam em imundos e desejos, desprazeres às autoridades, atrevidos, arrogantes, que não mereciam blasfemar das indignidades. O que está dizendo o texto aqui? Que Deus castigará em especial aqueles que segundo a carne andam, segundo os seus desejos. Oh, irmãos, oh, queridos irmãos, que tempo nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo um tempo pior, 100 vezes mais dos tempos do mundo antigo, dos tempos de Sodoma e Gomorra. Nós estamos vivendo que o errado é certo e o certo é errado. Mas eu alerto você, pela palavra de Deus, pela sua palavra, que a conta ela vai chegar. O acerto de conta vai ser feito.
Ah, eu estou te ameaçando? Não, não estou te ameaçando. É a palavra de Deus que diz. O Deus Criador, o Deus na pessoa de Cristo, ele vai acertar as contas. Ele vai acertar as contas com os falsos mestres, com os falsos profetas. Ele vai acertar as contas com os injustos, com os ímpios, né? Essa é a verdade, eu não tenho como fugir disso. O versículo 11. Para os irmãos que estão chegando agora, eu estou lendo Carta de Pedro, capítulo 2, segunda carta de Pedro, capítulo 2, a partir do verso 11 agora. Ao passo que os anjos, embora sendo em força e poder, pronunciaram-se contra ele juízo e blasfemo diante do Senhor. Este, porém, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos por serem presos e mortos, e blasfemando-se, e não entende, perecerão-se a sua corrupção. Então, a Bíblia vai dizer aqui, meus irmãos, que o apóstolo Pedro diz que esses homens, esses falsos mestres, falsos profetas, esses enganadores, mentirosos, são como animais irracionais, né? O ser humano, quando ele recebeu lá de Deus, lá no Jardim do Éden, ele disse, olha, façamos o homem segundo a sua imagem e semelhança. Quer dizer, o ser humano, o homem, ele recebeu algo especial que os animais não receberam, que é o raciocínio. Então Pedro está tratando esses homens como pessoas irracionais. Versículo 13. Receberão a paga da justiça, tais homens que têm prazer na luxúria, à luz do dia, são moados e imáculas, deitando-se com as suas festas, enquanto é o seu banquete os convosco. Você sabe o que deixa mais indignado? É que hoje, eu digo assim, principalmente no meio evangélico, é que eles só falam de um Deus de amor. Infelizmente, eles só falam Deus de amor, só que eles não pregam o Deus da justiça. Que Deus vai acertar as contas com os injustos. Porque aqueles que foram justificados por Cristo, Deus não tem como trazer um juízo e perversidade sobre eles. Mas quando fala aqui dos falsos mestres, fala assim dos ímpios. Né? Fala da justiça de Deus, que um dia as contas vão ser acertadas. Versículo 14. E tem por olhos cheios de adultério, são insaciáveis no pecado, ilude as almas inconstantes, e tem um coração excessivado à ganância, e são filhos da maldição. Olha o que Pedro está falando a respeito desses homens. Ele está falando dos falsos mestres, que trazem ensinamentos errôneos à palavra de Deus, e que o juízo de Deus está prestes para vir, as contas vão ser acertadas. Versículo 15, eles deixando o caminho direito, quer dizer, se apostataram da fé, conforme Paulo fala lá em 1 Timóteo capítulo 4, e se apostarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, mentes cauterizadas, desviando-se, seguindo ao caminho de Balaão, filho de Boar, que amou primeiro a justiça. Versículo 16. Mas quem foi repreendido pela sua transgressão, em um mundo juntamento, falando a sua voz, impediu a loucura do profeta. Versículo 17. Olha, irmãos, que coisa terrível, queridos irmãos. Versículo 17, sabe que Pedro compara esses homens? Veja aqui, olha o que Pedro compara esses homens. Eles são fontes sem água, névoas impedidas pela tempestade, e para os quais está reservado a escuridão das trevas eternamente.
Dizendo que aqui interessante, né? Aqui já acaba totalmente com a doutrina adventista, né? Que os ímpios serão destruídos, né? E a Bíblia aqui está falando dos ímpios, né? O qual está reservado à escuridão das trevas eternamente, né? Segundo os adventistas, eles pregam que os ímpios serão destruídos, né? Vai morrer, vai ser condenados e lá haverá um tempo que eles vão ser destruídos. Bom, aqui já acaba essa doutrina. Versículo 18. Pois proferem palavras arrogantes de vaidade e nos desejos da carne iludem com desilusões aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Versículo 19. Prometem liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção, porque eles querem que um homem vencido o mesmo feito escravos. Olha o que Pedro vai dizendo aqui. Era mesmo, o mesmo tempo, no tempo de Jesus, no tempo dos saduceus e dos fariseus. É só ler aí, capítulo 23 de Mateus. São raça de víboras, hipócritas, falam para fazer e não faz, eles mesmos. Pede para você orar e não oram. Pede para você jejuar e não jejuam. Pede para obedecer a Deus, eles mesmos não obedecem. São falsos profetas, homens corruptos. Versículo, ele vai dizer assim, o mesmo é feito escravo. Quer dizer, ele mesmo estão presos, amarrados, escravos, e tentando libertar pessoas se eles mesmos são escravos. É duro a palavra, né? Mas não tem como esconder da verdade. Essa é a verdade. Se depois de terem escapado desta corrupção do mundo, diante do conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencido, tornou-se inútil, estando no pior estado que o primeiro. Foi a mesma parábola que Jesus disse, né? É bom, quer dizer, a carta aos Hebreus vai dizer isso. É bom não teria conhecido o caminho da verdade e o caminho da justiça. Por quê? Por ter sido se envolver com a apostasia. Seria melhor não ter conhecido. Por quê? Porque o juízo de Deus, ele logo não tarda. Versículo 21. Melhor, olha aqui, olha que coisa maravilhosa. O versículo 21. Melhor não fará ter conhecido o caminho da justiça do ter conhecido e desviar-se dos santos mandamentos que lhe fora dado. Versículo 22. Deste modo sobreveio que diz respeito ao verdadeiro. A verdadeira é o quê? A parte do versículo 22. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou-se a rolar na lama. Sabe o que é isso, meus irmãos? São pessoas que nunca tiveram um encontro verdadeiro com o Evangelho de Cristo. Nunca foram regenerados, nunca foram salvos, nunca tiveram experiências com Deus. Sabe? E o próprio Satanás levanta esses tipos de mestres, falsos profetas, para iludir, enganar o povo sem conhecimento das Escrituras. Por isso, meus irmãos, não acredite tudo que é postado nessas redes sociais, tudo que é postado, tudo que é falado. Seja analisadores. Busque conhecimento da palavra de Deus. Sabe, não aceite de forma alguma o falso ensino, as falsas doutrinas. Denuncie esses falsos mestres. Sabe, Deus um dia pode cobrar de nós. Se nós não formos, não que não estamos aqui defendendo o Evangelho não se defende, porque o Evangelho é o poder de Deus. Nós podemos proteger o Evangelho, proteger as pessoas dos falsos ensinos. Então, se você vê as minhas críticas no Facebook, fique temorizado não.
que eu não vou parar por causa disso, mas os falsos profetas serão denunciados. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.